Desenvolvimento pela inovação, na nossa cabeça, é de fato a melhor saída que a gente tem para recuperar o curso econômico do município do Rio de Janeiro, do Estado como um todo. Como é que a gente tem feito e pensado essa situação? Primeira questão de enfrentar o ambiente hostil da administração pública. Segundo, separando a questão das tarefas, exatamente o que são públicos, quais são públicas e quais não são, e quais essas que não são, o município não deve se meter para não atrapalhar. Em terceiro, identificar e racionalizar isso num processo efetivo e objetivo de como agir, de desenhar projetos de natureza conceitual, básica e executiva para que possam ser implementados. Isso faz com que a gente não se permita se deixar impregnar por uma série de outras coisas que acontecem ordinariamente no ambiente público. O ambiente público, por si só, você tem de 2 em 2 anos uma eleição, você tem substituição, você tem uma série de idiosincrasias características do funcionalismo público. Então, assim, empreender na nossa cabeça dentro do setor público para conseguir fazer virar determinados projetos, às vezes é até mais complexo do que empreender no ambiente privado. Eu venho do ambiente privado, tenho um pouco do olhar sobre os dois aspectos, sobre os dois pontos de vista, sei que os dois são muito difíceis. Agora, aqui no ambiente público, na questão da inovação propriamente dita, tem uma coisa muito curiosa que, assim, a tarefa de inovar, a tarefa de pesquisar, a tarefa de fazer tecnologia propriamente dita, é muito mais do privado, é do meio acadêmico, não é propriamente do município. O município tem que tentar, município e Estado, de uma forma lá do censo falando, tem que tentar viabilizar formas de financiamento, por um lado, que são questões pontuais, casuais, e outras cooperar para que, até como catalisador de outros artistas desse cenário, outros atores desse cenário, para que ele possa fazer a sua função. Então, nós temos um exemplo muito clássico, muito básico, num estudo da Endeavor, por exemplo, do ano retrasado, que aponta o município do Rio como penúltimo numa lista de cidades do país convidativa a se empreender. Quando a gente vai esmiuçar esse troço, a gente vê que o ambiente regulatório é uma questão esquizofrênica quase. No âmbito do município, a gente editou, no ano de 2016, mais de 100 e tantas normas que atingem de uma forma ou de outra a vida do empreendedor, do inovador, do novo negócio, do cara do novo business e até do médio. No âmbito do Estado, pasmem, mas foram mais de 230. Então, assim, esse então virou um projeto nosso. A gente tem que escalar nesse ranking. Como é que a gente faz para escalar nesse ranking? Há 3 coisas que a gente buscou identificar para fazer. A primeira delas é como é que a gente traz a sociedade civil para ouvir e identificar quais exatamente são esses gargalos e quais as principais dificuldades para o empreendedor, que não está no público, falta dizer, está no privado. Então, a gente conseguiu criar grupos de trabalho específicos, aí contamos com a ajuda da Endeavor, contamos com a ajuda do Aranha, da Amprotec, da Lindália, do Juntos pelo Rio, do Sebrae, da Firjan, da Associação Comercial do Porto, do pessoal da Fábrica de Startup, muita gente. E o objetivo nosso era ouvir disso e construímos 3 projetos. 2 deles já estão acabados e encaminhados ao prefeito do Rio, para que ele possa encaminhar o projeto à Câmara de Vereadores. Esses 3 projetos são, o primeiro deles, um que cria, no âmbito do Porto Maravilha, que tem 5,5 milhões de metros quadrados, um espaço dedicado de 1.720.000 metros quadrados, com uma série de benefícios de natureza fiscal e uma série de benefícios de natureza desburocratizante para que ali se instalem atores da economia criativa e atores do ecossistema de inovação, ciência, tecnologia e pesquisa. Há um estímulo, portanto, a se levar para lá, para esse ambiente, e se reunir esse ecossistema. E por que que há? Porque a gente tem ali quase 11 bilhões de dinheiro investido, entre público e privado, mais 50% disso oriundo da operação urbana consorciada que desenhou o Porto Maravilha, e a gente tem hoje quase 90% de vacância dos imóveis daquela região toda. Então é necessário povoar aquilo. Então a gente fez a proposta para tentar interconectar através de um núcleo primeiro, da ocupação de um espaço determinado, com determinado setor,
criando e viabilizando ali um arranjo produtivo de inovação. O primeiro da cidade. Esse arranjo produtivo de inovação é objeto de um outro diploma legal, de uma outra proposta de natureza normativa que a gente fez, que é a Lei Municipal de Inovação. Algumas cidades no país já dispõem de diplomas dessa mesma natureza. Esses diplomas hoje buscam, além de reunir numa única lei, conceitos provenientes da Lei do Bem, Marco Civil da Internet, Lei Rouanet de Informática e Ciência e Tecnologia, além de reunir esses conceitos num único só lugar, a gente trata ali de conceitos e princípios. Então, a questão do colaborativismo, a questão da transversalidade, a questão da abertura de dados, isso está tudo ali conceitualmente tratado e unificado num só diploma. A terceira, que está em fase de projeto, nosso, é um projeto que a gente está chamando de 220. O 220 é tendo em vista aquela maluquice toda que a gente falou ali atrás, do fruto do estudo da Endeavor, é que a gente consiga reunir atores da Procuradoria, da Câmara, da Secretaria de Fazenda, enfim, todos os atores que acabam mal ou bem influenciando no processo de construção legislativa e normativa, porque vamos botar decreto, resolução e coisa e tal nesse mesmo saco, é que esses atores se juntem e, num tempo pré-determinado de 6 meses, consigam transformar 200 diplomas normativos em 20 diplomas legais. É isso que a gente está, por isso a gente chama de 220. O que a gente quer com isso é fazer a pregação dessa coisa que a gente vive dizendo e repetindo, é que de muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, o município, o Estado e a União, muitas vezes, por falta de enxergar o seu exato papel nessa coisa da inovação, do desenvolvimento, ele acaba entrando em meios que não deveria entrar e acaba atrapalhando quem realmente está aí para inovar, para desenvolver novos processos, procedimentos, tecnologias, etc. Aí eu vou voltar aqui. Quando a gente fala isso, uma das coisas também que a gente tem a necessidade, a gente vê ao longo de toda a história a questão necessária e cada vez mais fundamental da identificação e qualificação de talentos para que eles possam surgir e funcionar nos novos mercados. A história mostra para a gente ao longo desde sempre, aí a gente pode pegar a Revolução Industrial, pode pegar o enriquecimento do urânio, a Revolução Tecnológica. Quem melhor saiu preparado, dominando os instrumentos nessas revoluções produzidos, imaginados e inventados, se colocou e se posicionou num ambiente numa colocação, num ranking para se desenvolver economicamente muito mais favorável. Então, paralelo a esse projeto, o que tem tentado fazer é transformar o que a gente chama de naves de conhecimento, que é um projeto do legado olímpico. A gente tem 9 equipamentos desses hoje cravados 7 deles cravados dentro de comunidades muito carentes, muito complicadas, zonas de conflito urbano a todo momento. E lá a gente tem espaços tecnologicamente muito bem equipados e que a gente tem substituído os cursos, reformulando as cadeiras, a programação desses equipamentos para levar para lá qualificações em tecnologias emergentes. Com essa requalificação, a gente conseguiu chegar, ano passado, a conceder mais de 22 mil certificados de qualificação em cursos como desenvolvimento de games, de robótica, tanto Arduino quanto Lego, de audiovisual, numa parceria com o Conselho Britânico, uma parceria com o Code Club, que é uma ONG inglesa, da qual a Microsoft faz parte, que ministra cursos de Scratch, Python e HTML. E a gente tem tentado, então, preparar essa nossa moçada, sobretudo, para que ela esteja adequada para o cenário seguinte. Bom, ali a região do Porto, e assim, voltando para a questão do muito ajuda quem não atrapalha. A gente tem, no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro, pela primeira vez, desde que eu conheço um pouco como funciona essa coisa, um órgão especificamente voltado para a inovação.
Nós nunca tivemos lá, uma época, uma Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, sem um recurso sequer para investir ou conceder bolsas e etc., ou investir em ciência e tecnologia propriamente dita. Então, assim, imaginar que a cidade do Rio de Janeiro, em algum momento, efetivamente fez ou apoiou a ciência e tecnologia, ainda mais num país em que você tem FINEP de um lado, BNDES, tem órgãos próprios para poder, a FAPERJ tem órgãos próprios para poder financiar isso, e você, no local onde essas coisas se desenvolvem, não criar um ambiente próprio para isso, imaginar que você vai fazer o do outro e não faz o seu, é uma coisa pior. Então, o que a gente tentou fazer é desmisturar, determinar exatamente o papel do município, que é de criar os ambientes propícios. Criamos o primeiro arranjo promotor de inovação e desenvolvimento no âmbito do Porto, como uma forma experimental de levar arranjos promotores de outras atividades econômicas, ou até mesmo de inovação também, para outros lugares da cidade. Então, isso serve como um teste, uma espécie de um test drive do tamanho do braço que nós temos. Nós temos um setor com meia dúzia de pessoas trabalhando para isso. E a colaboração de boa parte da sociedade civil, ou daquela que até hoje a gente conseguiu angariar e trazer junto, é fundamental para que esses documentos ficassem prontos, fossem feitos e para que a gente consiga efetivamente empurrar essa questão da política pública de inovação. E aqui um capítulo à parte. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro hoje a maior concentração na América Latina de mestres e doutores. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro hoje a Fiocruz, aqui o Gênesis, uma série de universidades, o Parque Tecnológico da UFRJ, Embrapa, enfim. A quantidade de saber produzido na cidade do Rio só justifica que a gente retenha e enriqueça esse saber aqui dentro, para nós e depois para o resto do mundo, evidentemente, para o resto do Estado, para o resto do país e do mundo, né? Esse troço, para nós, então, é fundamental e é muito foco do que a gente tem tentado fazer, juntar a sociedade civil, juntar meio acadêmico, juntar meio de pesquisa, de ciência e tecnologia, e a gente se posicionar como indutor, como catalisador, como reunidor de todos esses atores, e viabilizar espaços físicos dentro da cidade adequados para que, lá no Porto, por exemplo, a questão do pegar o desenvolvimento de games, que hoje é uma indústria que no mundo já faz gerar mais dinheiro do que a indústria de audiovisual e de música juntos. Só que a gente não tem ranqueado aqui desenvolvedores de games. A gente é o 10º país que mais consome game no mundo. Estamos na escala de, se não me engano, 4º em movimento financeiro em torno dessa indústria e não temos aqui os desenvolvedores. Então, lá nessa região, e isso é um exemplo, é uma fatiazinha disso, o nosso objetivo é que o cara da trilha sonora, com o outro que é o desenvolvedor, o programador, o outro que é o web design, o outro que é o roteirista, tenha um ambiente propício para conviver, para almoçar, para tomar o seu chopp no final da tarde, para se reunir, para se cruzar na hora do almoço, e conseguir reunir essa turma através desse tipo de iniciativa em determinados locais da cidade. Porto 21 está aí como uma primeiro exercício de carga, e a gente espera caminhar nesse sentido, trazendo e emprestando o real significado do desenvolvimento pela inovação para a Prefeitura do Rio, para o município do Rio de Janeiro. Bom, é isso aí, eu agradeço. Obrigado a todos. Boa tarde.